Opa, e aí senhores, tudo certo? A história de hoje promete, hein? Ela começa de um jeito, depois vira algo completamente diferente e termina com um plot twist insano. Antes de começarmos com essa maravilha, já sabe, né? Inscrito de verdade, deixa o like logo no início do vídeo e hypa o máximo que puder. Também verifique se você já está inscrito no canal e se o sininho está ativado. Dito isso, bora pra história. Para muitas pessoas, um reino espiritual é uma loucura. Mas às vezes a maior loucura é de quem não acredita. O que ouvimos no começo são vozes. Vozes como uma coceira no ouvido. Um garotinho é assombrado por essas vozes, que são como sombras sangrentas ao seu redor. Zhang Yuanqing é seu nome. Ninguém quer você. Seu pai fugiu. Você está sozinho. É o que as vozes dizem. Elas olham para ele fazendo olhares de julgamento. Seu motivo de vergonha. Mas, de repente, um punho vem acompanhado de luz. Um garoto iluminado esmaga a sombra com um soco. Que tipo de besteira vocês estão fazendo? Ele diz. Ele esmaga sombra por sombra, dizendo que não ia deixar que fizessem bullying com seu irmão, trazendo a luz para a escuridão. Era seu amigo irmão, Bing. Ele pega na mão de Yuanzi e diz que com ele sempre protegeria sua retaguarda. A luz que iluminou sua alma era viva, quente e aconchegante. Era o amor de um irmão. Mas quando suas mãos se separarem, as trevas voltarão como um anoitecer prematuro. Bin, irmão, onde você tá indo? Yuanzi gritou, vendo seu irmão desaparecer em meio à sombra. Enquanto ele gritava, Bin sumia sem cor nem vida. E apenas escutou, com certeza, você pode fazer isso. E Blink, Yuanzi acordou. Ele se levantou, suando e sonolento. Foi tudo apenas um pesadelo. Ou será que não? Ele pega seus potinhos de pílulas, pois no ensino médio, ele contraiu uma doença estranha, onde ele acordava memórias antigas. Yuanzi reunia e analisava informações externas sem controle algum sobre o corpo, ficando incontrolável. E sempre que isso acontecia, ele sempre tinha uma forte dor de cabeça. Como os médicos não conseguiram encontrar uma resposta, sua mãe o trouxe de volta do exterior. Mas recentemente, ele sentiu os remédios fazendo menos e menos efeito. Ele vai até a sala, onde sua prima e sua tia estão tomando café. Sua prima disse que sua tia ia comprar roupas com ele. Quando ele pega uma caixa que chegou pelos correios, ele vê que não tem nome. E sente um calafrio na espinha. Isso é ruim, ele diz. E realmente foi ruim, pois sua tia lhe dá uma na cabeça, dizendo que ele nem pensasse em sair sem ela. Se ele se atrevesse, ela ia quebrar as pernas dele. Olha, eu é que não duvidaria dessa tiazona fazendo pose de Bruce Lee. A prima dá aquele agarrão nele e diz que já estava na hora de ele sair e namorar. Então precisava se vestir bem. Por isso, diz a sua avó que ela deveria estar mais preocupada com o sobrinho. Se afastando dessa loucura, Yuanzi vai abrir seu pacote. Ele retira um black card bem chique, que parecia de um clube de alto padrão. E também havia uma carta. Era do irmão amigo Lei Bing, dizendo que aquele era seu presente, que ia ser mais útil na mão do amigo do que com ele. Como eles não se falavam por muito tempo, Yuanzi pegou o telefone e ligou com a maior fofura. Mas só que quem atendeu foi o pai de Bing. A coisa fica séria quando o pai de seu amigo diz que ele havia desaparecido. Já chamou a polícia? Disse Yuanzi desesperado. O pai disse que ele havia desaparecido do dormitório e a polícia já havia investigado. Um colega de quarto voltou para o quarto e ele havia desaparecido, como se tivesse evaporado no ar que nem fumaça. Isso é o que deixa Yuanzi com essa cara de abismado. Yuanzi diz para ele se acalmar, que ia falar com seu avô e seu primo que trabalhavam na agência de segurança. Após desligar, o prota ficou pensando em tudo o que tinha acontecido. O black card em seu bolso parece que tinha algo de especial, mas sem saber o que dizer disso tudo, ele apenas chorou e puxou seu remédio, pois a cabeça estava começando a doer de novo. O black card era uma coisa estranha, tanto que Bing escolheu enviar ele para Yuanzi e não para a agência federal. Ele foi para a universidade na província de Jingwan, e sua família tinha muitas conexões com o sistema. Lembrando disso, seu nariz sangra enquanto ele toma suas pílulas. Sua tia bate na porta, pois o investigador da agência veio lhe visitar. Que coincidência. Yuanzi pensa. Indo até a sala, ele dá uma olhada no telefone. E lá, sua tia diz que eles eram do distrito Kangyang. E saca só no naipe dos moleque. Yuanzi pede para eles entrarem e se apresenta. O investigador pergunta se ele conhecia Lei Bing. Yuanzi diz que sim e eles vão entrando. O primo do prota era capitão em Kangyang. E para esses dois virem à sua casa, a coisa foi séria mesmo. Eles sentaram e contaram toda a história. O cara de óculos, Wang Tai, diz para ele responder apenas se sim ou não às perguntas. Yuanzi respondeu que Bing enviou para ele um pacote sem nome, mas ele mentiu, dizendo que não havia nada dentro. O investigador com pinta de Don Juan diz que queria dar uma olhada no quarto dele. Não é uma ordem, mas seria melhor para você não recusar, ele diz.
De boa, bom que eu provo minha inocência, Yuan-zi diz. O investigador manda sua assistente, essa deusa aqui, mais glamurosa que a própria Barbie. Ela pede o telefone de Yuan-zi para dar uma olhada, que chega a perder a fala. Meio sem jeito ele dá, dizendo que só usava para estudos. E a assistente diz que ele não se preocupasse. Eles só queriam saber de coisas relacionadas a Lei Bing. A tia oferece chá a eles, e o assistente diz que Lei Bing estava em seu quarto e quanto menos esperavam, ele evaporou. Simples assim. Yuan-zi desconfia se o agente não estava lhe contando a verdade, mas o galã diz que não escondesse nada deles, pois que quem sabe, o próximo a desaparecer podia ser ele. Ah, valeu por avisar, Yuan-zi diz. A deusa voltou e disse que acabou a inspeção no quarto dele. Com esse sorriso que deixa qualquer um com 4 pneus arriados, Yuan-zi diz: "Eita porra, ela viu alguma coisa no meu quarto." O agente então dá por encerrado ali e se despede deles, entregando seu cartão pessoal. Yuan-zi diz que ele ligasse se descobrissem algo de seu amigo. A velha diz que não entendeu nada, pois achava que Bing estava bem. Yuan-zi diz que ia se deitar, e diz para contar ao avô dele o que aconteceu assim que voltasse. Na cidade, a van dos investigadores seguia. Olhem a aura desse cara. Ele pergunta a Guanhá se ela havia encontrado algo. Ele diz que achou a maior de todas, uma tonelada de pastas ocultas, chamadas de Viwo 50. Ela diz que ele tem uma queda por mulheres mais velhas de meias pretas. Tinha muito material de estudo, se é que me entendem. E ele fazia parte de certos tipos de grupos que gostavam de high school. Enfim, ele passava o dia... Todo mundo já entendeu, né? O agente fica até com vergonha. Guanhá diz que piadas fazem bem pra saúde, mas que apesar de tudo, encontrou a carta que Bing escreveu pra ele. O agente pensou e disse pra ela voltar no dia seguinte, se, claro, ele não tivesse desaparecido também. Então ele escuta bem na sua porta gritos pelo seu nome. Era ninguém menos que sua prima, mais braba que Siri na lata porque ele não estava conversando com ela. E enquanto ela ficou gritando, ele se levantou se preparando para o furacão. E foi aí que suas dores começaram de novo. Ele tremeu e teve que lidar com a dor enquanto sua prima gritava lá fora. A tia chega dizendo à filha para não perturbar o descanso do primo. Dentro do quarto, Yuan-zi apenas olhava pela janela, quando notou que tinha algo estranho em sua testa. Quando olhou bem, viu que era uma marca negra que nem a que havia no cartão. Era uma barra de progresso. Era como um buraco negro que estava carregando e quase chegando a 100%. Foi aí que ele percebeu que o Black Card não desapareceu, apenas se tornou uma marca em sua testa. Seria por essa causa que seu amigo Bing desapareceu? Por que não quis o cartão? É o que ele se pergunta. E a barra de progresso da marca negra já estava em 99%. Yuan-zi se desespera, mas a mensagem aparece dizendo que o cartão de personagem foi reiniciado, e seus atributos aparecem. A mensagem dizia para ele não deixar sua moralidade abaixo de 60. Ele podia não ter tido chance antes, mas tinha agora. Yuan-zi viu que os sistemas eram bem reais, que nem as web novels. A interface lhe dá uma caneta para ele digitar seu nome. Droga, achei que tinha conseguido ao menos alguma habilidade de lábia, ele diz frustrado. Após escrever, o sistema pede para ele não usar seu nome real. E dando o nome de Yuan-shi Chun-zan, a interface diz que o reino espiritual ia se abrir em instantes. A contagem inicia e quando finaliza, o reino estava todo carregado. Ele estava no túnel do Deus da Noite Yuling. O nível da missão era esse e qual era a missão? Batata. Sobreviver por 3 horas sem levar nenhum item. Sua mão tem um espasmo quando ele percebe que estava em meio a um espaço que nunca viu na vida. Uma mensagem de aviso extremo brotou em seus olhos. Não entre no templo. Yuan-zi apenas olhou para a paisagem adiante e viu que de fato estava em um túnel. Era como uma dimensão lunar, pedras que brilhavam como uma chuva de prata. Ele apenas tentou se acalmar. Ele disse para si mesmo que esse não podia ser o famoso túnel Yuling das lendas, porque ele passou por ele há uns dias em Xangai e não era assim como estava vendo. O corpo dele tremia sem controle, enquanto ele tentava se lembrar. Yuan-zi viu que era um reino espiritual, não a vida real. Sobreviver por 3 horas parecia muito perigoso, mas como é uma missão, deve ter uma recompensa, ele pensou. E poderia se tornar o Deus da Noite, como a interface tinha dito. Mas a custo de sobreviver a este túnel da morte antes. As luzes de emergência do túnel começaram a lampejar, iluminaram a chegada de um ser sombrio. A criatura com a pele pútrida começou a se aproximar. Era nada menos que um trabalhador zumbi. Ele rugiu com seus olhos sem vida, e não apenas um, mas um monte deles vinham como uma horda. Yuan-zi sentiu um calafrio. Ele gritou enquanto deu no pé. Doido é quem fica. Mas foi aí que percebeu que os zumbis não estavam seguindo ele. E haviam mais um monte do outro lado. Eles não o estavam seguindo, mas apontando uma direção. Por que não estavam me atacando? Yuan-zi disse. E a direção apontava para um santuário, um lugar sombrio, uma espécie de fortaleza do mal. Tá vendo porque a interface mandou ele não entrar lá, né?
Independente disso, o prota correu e olhando para trás, ele viu a horda de zumbis se aproximando, mas apesar do medo, Yuan-Zi queria saber o porquê eles não estavam atacando e por que lhe mostraram o caminho. Não sabia se ele se escondia ou ia na direção que apontaram, mas que tinha que fugir deles antes de tudo. Por isso ele desemboca a floresta adentro, uma negridão sem fim. No caminho, ele percebe que estava tudo muito silencioso, nem som de inseto havia. Um clima sinistro e frio, mas ao fundo do bosque sombrio, ele podia ver a cabana, e chegando lá, ele percebe a decadência do lugar. As teias de aranha espalhadas, as lanternas caídas, claramente estava abandonado. O portão de entrada estava pior que tudo. Pera, é um templo, diz ele. O aviso já havia dito para ele não entrar ali, mas ele já estava fora do túnel e na esplanada do lugar. Não me diz que aqueles mineiros zumbis querem entrar aqui, Yuan-Zi diz. Só havia um caminho e boa coisa não era, explorar o templo e sobreviver 3 horas. Se entrasse, ele morreria. Se voltasse, ele morreria. É o que nós chamamos de sinuca de bico. Um lado seu dizia para ir, mas o outro para voltar. Mesmo assim, ele decide arriscar. Ao entrar no pátio, ele percebe que as luzes estavam acesas e, pelos seus lados, algo se mexia. Tô escutando coisas. Será que é um fantasma? Ele se pergunta. Mas quando ele começa a ver pegadas no chão, ele dispara como se tivesse com aquela dor de barriga. Os passos continuaram atrás dele e Yuan-Zi maluco entrou no templo arrebentando a porta, que nem polícia que bate primeiro e pergunta depois. Ele capotou no chão e quando olhou para trás, os passos haviam sumido. Ufa, eu devo ficar seguro agora, disse ele. Se ia ou não, é o que vamos descobrir, pois ao virar-se, um altar pagão estava montado em uma aura sangrenta sinistra. As estátuas estavam olhando para ele com um sorriso, e a deusa no meio delas parecia julgá-lo com um terceiro olho. Poderia parecer assustador, mas que era bonito, isso era de verdade. Yuan-Zi olhou para a estátua da deusa, se perguntando o que ela estava segurando. Ao olhar mais atentamente, ele encontrou uma tabuleta antiga da dinastia Ming, de 600 anos atrás. O templo estava abandonado, obviamente. Então quem será que estava mudando as velas? Ele se pergunta. Analisando as velas e o resto, ele se pergunta se aquilo era um mundo baseado na lenda urbana ou se sempre existiu. Independente disso, o lugar era perigoso demais. E Yuan-Zi sai em busca de mais pistas, se quisesse sair vivo. Achando um cadáver, ele começa a vasculhá-lo. Havia algo escondido em seu bolso, e era uma mensagem escrita à mão. Era sobre a história daquele tempo. No passado, as pessoas clamavam a seu mestre, pois estavam sendo atormentadas por demônios. O mestre lhe diz para eles conservarem o cultivo da sua fé. O mestre ordenou que eles escondessem isso das demais pessoas, temendo que poderia afetar a manutenção do templo. Só que a coisa foi piorando e o mestre desaparecia todos os dias por longas horas. E depois de dias, mais 3 pessoas desapareceram. Uma das discípulas pressionou o mestre, e ele disse apenas para ela ir a seu quarto no pôr do sol. Queria saber de tudo. E a mulher disse que naquele dia, ela nunca esperou tanto pelo anoitecer, enquanto mais e mais pessoas desapareciam. Yuan-Zi ficou desgostoso que a história acabava ali. As razões para a queda desse templo eram desconhecidas. Mas se ele descobrisse a fonte, poderia completar a segunda tarefa. Mas para explorar, ele teria que sair. Ele saiu, lembrando que, na lenda do túnel Yuling, um trabalhador havia sobrevivido. Se eu seguir os passos dele, talvez eu sobreviva também, Yuan-Zi disse. Ao abrir a porta, não havia ninguém. Ele conseguia sentir os calafrios na espinha da presença paranormal lá fora, só que ficar lá dentro nem de longe era a melhor opção. Por isso ele sai pelo lugar, passando pelos canteiros, pátio e pelos jardins, onde no lugar de flores haviam esqueletos macabros e uma névoa esverdeada que tinha cheiro de morte. Se aproximando de um deles, ele vê que os ossos estavam intactos, mas morreram de uma forma horrível. Só que do nada, gritos de socorro são ouvidos. Uma voz horripilante vem do templo, cada vez mais desesperada. Porra, para de gritar por ajuda. Quem precisa de ajuda aqui sou eu. Yuan-Zi maluco diz. Porém, a única fagulha de coragem que tem dentro dele. O garoto diz que ia usar e deixar o amigo Lei Bing orgulhoso. Se aproximando do esqueleto, ele vê que apenas esse e o salão principal tinham lâminas de guerra quebradas. Havia também algo no bolso, um talismã e um espelho de bronze. A mensagem na interface diz que um item foi descoberto, um talismã de supressão de cadáveres criado por um poderoso errante da noite. Por poder ser usado só uma vez, Yuan-Zi vê que esses itens eram realmente importantes. Abrindo o livro, ele vê a continuação da história do templo. A mulher dizia no relato que fazia 2 anos que havia entrado para o templo da Montanha Sandal, que havia já aprendido a ler e escrever. O mestre tomou ela como discípula. Ela aprendeu a técnica da nutrição da alma, da seita Guyi. Era o primeiro para se tornar uma errante das sombras. O príncipe Yan havia se revoltado e as chamas de guerra estavam por todos os lados. O mestre não teve outra escolha senão descer a montanha para parar a guerra.
Mal sabiam que isso seria o início de outra calamidade. Yuan-zi disse que isso se parecia com a história da cruzada de Jingnan. Agora, essa história de errante das sombras parecia ser pura besteira. Jamais teria acontecido. No diário ainda dizia que a mulher atendeu uma porta e, quando menos se deu conta, era o cadáver zumbi de um dos desaparecidos. O cadáver havia dito com um olhar de sangue: "Não confie no mestre." Mas Yuan-zi havia chegado no fim. Ele ficou todo arrepiado, mas era hora de olhar no espelho. E era melhor não ter olhado, pois quando ele fitou, viu a sombra de morte atrás de si. "Tá que pariu!" Yuan-zi, maluco, gritou. "Amitabha, aleluia!" Ele começou a orar para todo quanto é Deus e usou o talismã, e quando olhou para ver se a oração tinha dado certo, apenas 2 esqueletos da noiva cadáver estavam olhando da maior broderagem. "Bem-vindo a bordo, Xará!" um deles disse. Ele apenas correu para dentro do templo e ficou observando. Lá fora, um par de sapatos vermelhos sapateava como se tivesse em um tango. Nem a mansão da Wandinha era tão assombrada assim. Um templo da dinastia Ming e um par de sapatos ocidentais? Tem coisa mais bizarra? Disse ele. O par de sapatos pareceu que notou a presença dele. O garoto se escondeu e bufou de nervoso. Ele olhou para o espelho, se perguntando se ainda havia salvação. Yuan-zi, maluco, não perdeu tempo e correu de volta para o salão principal com um espírito tinhoso em suas costas. Ele abriu a porta e saltou para dentro, fazendo a assombração desaparecer. Ficou ofegando enquanto agradecia que aquele era o lugar mais seguro apesar de tudo. A dor em seu ombro estava finalmente desaparecendo. O prota agradeceu que as assombrações não vieram para cima dele de uma vez. E em seguida fechou as portas, regra clássica de um jogo de terror. A interface brotou em seguida, dizendo que ele cumpriu uma das missões principais, sobreviveu por 3 horas e ganhou 36 de descanso. Com isso, ele começou a ser pixelado dessa dimensão. Em questão de segundos, ele estava de volta a seu quarto. E em questão de segundos, ele também desabou na cama, agradecendo pelo ar que respirava. E com isso, o talismã supressor de cadáveres havia sumido. Ele também percebe que, sempre que pensava em recuperar um item, a interface mostrava-o na tela. Outra coisa era que o nível dele era 0. Será que eu devo me tornar um errante das sombras ainda? Ele se pergunta. Yuan-zi decide contar tudo a seu primo, mas lembra dos avisos do agente para sempre manter eles atualizados. E por isso ele decide ficar calado, pois eles poderiam ridicularizar cada uma das palavras dele. Porém, o aviso do investigador foi que ele poderia ser o próximo a desaparecer, então interpretou isso como um sinal verde. Daí, Yuan-zi ligou para o investigador Li, o galã. Li apenas deu parabéns a ele por ter se tornado um errante das trevas como ele e seus amigos. Se aprender mais sobre isso, venha até mim, mas saiba que você seguirá regras. O agente Li disse. Yuan-zi teria que se juntar a eles e não usar suas habilidades de forma irresponsável. Pelo bem do povo, eu aceito, Yuan-zi disse. Então que assim seja. Estava marcado. Mestre Li marcou a reunião para as 8 da manhã e mandou Yuan-zi esfriar o faixo. Ele apenas disse, tudo bem, de boa. A noite passou e o dia chegou radiante e belo. Pelo menos o dia estava, e não Yuan-zi com essa cara de CLT que faz streaming no final de semana. Ele não dormiu a noite toda, assombrado com um fantasma roxo. Sua prima até diz que parecia que ele deu uma exagerada com a com as certas coisas que todo rapaz faz na idade dele. E sabe-se lá por quê, mas ela disse que ia verificar o lixo dele. É exatamente isso que vocês ouviram. Yuan-zi apenas senta perto do seu avô. Ele pergunta o que houve no túnel Yuling, no passado. Até o líder da agência de investigação tinha ido investigar a tragédia. Sua avó disse que o trabalhador que foi encontrado na época desapareceu de novo. Yuan-zi fica um tanto encucado, pois, ao que parece, essa pessoa que desapareceu entrou no reino espiritual de novo e não havia voltado mais. Quando foi escovar os dentes, Yuan-zi disse que depender das autoridades era a melhor chance de sobreviver à próxima missão. Então ele sai em busca dos agentes. Sem tempo para comer, o garoto diz. Ao sair, uma limusine estava esperando. Ele entrou e o mestre Li já estava o esperando. Quer beber alguma coisa? O galã perguntou. Sim, passa uma coca pra cá, Yuan-zi disse. Mas infelizmente, ali só tinha bebida pra gente grande. Com o martini na mão, mestre Li disse que ia levar Yuan-zi para assinar sua papelada e dar treinamento básico a ele. Deixe-me apresentar, ele disse. Capitão Li, errante nível 3 da Aliança dos 5 Elementos. Prazer, como colegas a partir de agora. Sintam a aura deste homem. No caminho, Li explica que o reino espiritual é uma força sobrenatural que nem eles e nem a ciência sabia explicar, e apenas os escolhidos podem entrar lá. Sobre o Black Card, só quem possui ele é que pode entrar no reino. E eles também não entendiam como funcionava. Você podia encontrar eles no meio da avenida ou quem sabe num link na internet. Completar as missões era apenas o início de tudo.
Missões e mais missões vêm depois, tornando-o mais forte. Ele, por exemplo, entrava às vezes só uma vez a cada 3 meses, mas sempre ao risco de morrer. É o preço que você tem que pagar se quiser se tornar um errante das trevas. É o que Mestre Li diz. É como um jogo de dungeon, Yanji diz. Ele entendeu rápido. Mestre Li diz que uma dungeon individual é a mais perigosa. As em grupo eram as mais tranquilas. As individuais são as mais pesadas porque elas se personalizavam para o nível do participante. Então era como ter um killer te perseguindo em uma floresta. Yanzi pergunta se seu amigo Bing tinha entrado no reino, mas infelizmente, Mestre Li diz que a agência decretou que ele morreu no reino espiritual. Foi um choque pro prota. Mas Mestre Li diz que as sessões no reino podem durar até 2 dias, e Bing havia desaparecido por 4. E quanto aos estágios do reino? O garoto pergunta irritado. Li diz que não tinha certeza, o reino era muito grande, podia ser difícil de aceitar. Mas Yunzi diz que o melhor a se fazer era se juntar à organização, uma vez que ele só podia entrar no estágio transcendente do reino. Antes de seguirem, Mestre Li então pergunta quais os valores morais dele. Yanzi responde que estavam em 60 pontos. Uma missão ia ser dada para todos os outros agentes para eliminar ele. Então não posso fazer mais nada de ruim na minha vida toda? Yu pergunta. Ele fica pasmo que não pode fazer mais nada, safadinho. 5 contra 1? Pode esquecer. E ele lamenta esse dia infame. Mestre Li caiu na gargalhada e explicou que ele só ia perder pontos se fizesse coisas muito ruins. Coisas como roubar tiravam só 1 ponto, e matar era o mais pesado, perdia 10 pontos. Então podia ficar tranquilo que websexo e hentai estava liberado. Só seja uma boa pessoa, tá legal? Mestre Li diz. Depois de uma boa meditação, ele diz que ia ajudar mais as senhoras a atravessar a rua. Após isso, eles chegam na agência. Yanzi pergunta se ajudar certas mulheres por aí mandando uma grana para eles era considerado falta de moralidade. Li diz que apenas fizesse boas ações, não tinha tanto mistério assim. Fazer doações e caridade eram as maneiras mais rápidas de ganhar pontos. Agora, Mestre Li explica sobre a agência. A que eles faziam parte era a Aliança dos 5 Elementos. Ela era dividida em 5 facções. A Sociedade das 100 Flores, os Corpos do Tigre Branco, a Gangue do Fogo Escarlate, o Palácio do Deus das Águas e a Corte Central. Cada uma representava uma classe. Demônio da Madeira, Sentinela, Mestre do Fogo, Espírito da Água e Vampiro da Terra. Havia mais alianças, porém Mestre Li disse que ia deixar isso para depois, mas cada classe tinha seus hábitos, e eles se davam bem no final das contas. Bem é uma palavra meio forte, pois Mestre Li fala das diferenças entre eles. Os Demônios da Madeira com sua super proteção aos animais. A Corte Central com o Estado Supremo. O Palácio dos Deuses da Água cultivava bactérias e por aí vai. É um absurdo, ele diz com a cólera do dragão. Mas os sentinelas dos corpos de tigre são perfeitos, ele diz agora com um sorriso. Cada uma das facções tinha seu valor. Uns domavam feras, ou faziam invocações. Outros eram furiosos em batalhas. Cada um com sua habilidade. Ah, então vocês são tipo aqueles sentinelas baratinhos de MOBA, não é? Yanzi fez uma piada, mas Mestre Li acena e chama. Garoto, se eu fosse da Gangue do Fogo, eu já tinha descido o porrete na tua cabeça, ele diz. Indo adiante, ele explica que um errante da classe dos sentinelas ganha mais habilidades quando passa um estágio transcendente do reino, mas haviam classes mais fortes, como as classes ortodoxas. Yuanzi pede para ele lhe explicar sobre a classe do Deus da Noite. Mestre Li diz que eles possuíam muitas habilidades, desde poder explosivo e assassinato a controle de espíritos, mas deuses da noite eram extremamente raros, e os poucos que existiam eram recrutados pelo séquito de Tai. Mas indo ao que interessa, Mestre Li pergunta qual era a classe dele. E é claro que ele não podia deixar de dizer que era um deus da noite, né? O agente Li dá aquela paradinha, parecendo que não entendeu bem o que o garoto disse. Você é um errante das trevas? Ele pergunta quase tendo um ataque. Ao menos ele deixa Yanzi falar e abraça ele agradecendo que escolheu um errante. Mestre Li diz que um errante noturno era tão raro que as outras gangues se matavam por um. Ele conta a história de uma mulher que fez imoralidades com o errante das trevas só pra atrair ele pra outra gangue. Já viu o que se passou na cabeça do prota? Safadinho. Mestre Li pergunta o nome da ID de Yanzi, e ele diz que é Senhor Primordial Celeste. Por essa cara, Li deve ter achado cafona. Ele diz que o salário era 20 mil por mês e ainda tinha bônus de performance. Sim, senhor chefe, Yanzi diz. Eles passam pela sala de funcionários, melhor, funcionárias. Só funcionária mulher para ser assistente pessoal dos errantes. Simplesmente stonks demais. Após isso, eles vão pro escritório de Li. E olha só quem apareceu, Guanhá. Precisam da minha ajuda? Ela perguntou. Olha a cara que nosso prota fica. Li deixou o contrato de Yanzi nas mãos dela.
A Cremosa já chega com uma piadinha e lhe diz que ela era assim mesmo. Ela se sentou do lado dele e disse: certeza que você tá aqui porque quer aprender mais, né, estudante? E digamos que Yuan-zi queria estudar um pouquinho de anatomia, aulas práticas, se possível. O chefe Li saiu e Guiá se escorou nele, pedindo seu cartão de identificação. Ela diz que ele deveria ter recebido um treinamento básico. Ela diz também que um novo cartão ia chegar para ele, já com crédito embutido. Ah, é? É? Por quê? Ele perguntou, e o motivo foi porque ele havia usado seu nome verdadeiro, o que era proibido. Guanhá explica que havia duas categorias no reino espiritual, os ortodoxos e os caminhos profanos. Aqueles que andam nos caminhos malignos caçam os ortodoxos com muita obsessão, quase como se fosse pessoal. Então usar o nome pessoal nesse reino era como encomendar a própria morte. Então o nome dela, Guyan, nem era esse. Pois neste mundo, ela diz, eles são os caçadores e os outros são as presas. Nossa, você deve ser uma caçadora e tanto, Yuan-zi diz. A gostosa já manda aquele charme que derrete até sorvete e pergunta quantas namoradas ele tinha porque era uma fofura. Sou solteiro, diz ele. Guanhá fica pasma e se oferece para comprar uma waifu para ele online. Quando Yuan-zi diz que preferia um lance mais pessoal, Guiá cai na gargalhada. Ele diz que gostou dela e ela ficou séria. E ele jura pra ela que era solteiro. Mas enfim, falando sério, ela diz que ele seria o 6º integrante do esquadrão deles. Naquele distrito haviam 10 esquadrões. Yuan-zi ia ficar de forma permanente, pois foi o próprio chefe que o chamou. Ele iria ser da guarda do Tigre Branco. Pode deixar, vou ficar do teu lado, ele diz com aquela confiança. Guanhá então confere seu formulário. Parapapã, tudo bonitinho. Só que, pera, você é um errante das trevas? Ela pergunta maluca. É isso aí, coração, eu sou sim. Yuan-zi fala com esse sorriso. A Cremosa, agora que estava entendendo por que seu chefe estava andando como se estivesse nas nuvens, por isso ela manda essa pra Yuan-zi. É melhor você não sair por aí com outra mulher de outra facção, ou você tá ferrado na minha mão. Sim, eu pertenço a você, ele disse. Mas voltando a assuntos mais sérios, ela vê que ele ainda estava no nível 0. E o pior, ou melhor, foi que a quest foi o Túnel Yuling. Sua primeira quest foi no Túnel Yuling? Ela pergunta meio afobada. Pois é, né? Eu já ia perguntar sobre isso. Ele disse, mas daí o agente Wang Tai apareceu. Guanhá saiu emburrada com a sorte de Yuan-zi e o de óculos chamou ele para ir até a sua sala. Pela reação deles, Yuan-zi deduziu que o Túnel Yuling devia ser realmente muito perigoso. Não foi para menos que ele era o sortudo da vez. Wang Tai mandou ele se sentar e aprender sobre outras quests, porque era um pouquinho diferente das outras dungeons. Haviam muitas missões, sobreviver a fantasmas vagantes, mapear um reservatório e até passar uma noite de núpcias com uma noiva fantasma. Eu me pergunto como seria isso. Enfim, haviam tarefas fáceis e outras nem tanto, e quando ele chega no Túnel Yuling, Yuan-zi vê que basicamente ninguém sobreviveria àquilo. E ele foi o primeiro, então será que realmente ele teve sorte? Bem, se pra ele não foi sorte, na sua sala, Mestre Li dizia que pra ele foi. Um errante das trevas ter aparecido na hora certa. Ele tinha comunicado ao seu líder, o Centurião, que deu os parabéns a ele. Ele já podia ver o futuro promissor da guarda do Tigre Branco. Ele é interrompido por Guanhá, que chega literalmente com o pé na porta. Chefe, más notícias, ela diz. A primeira quest dele foi no Túnel Yuling, ela diz mais. E Mestre coloca tudo pra fora, lá ele. Sua cabeça ferveu de raiva e ele começou a suar. Seu idiota, o que você fez? Ele disse enquanto saiu. Parece que o caldo azedou de novo. Ao chegar lá, ele vê a deprê que o garoto tava. Chefe, será que eu ainda tenho chance de sair vivo? Ele pergunta. Mestre lhe diz que o Túnel Yuling era a dungeon mais casca grossa que tinha no reino espiritual. E como era uma dungeon individual, ele estava sozinho nesse barco. O que tinha para ajudar ele eram dados e estratégias. Por isso, ele manda o garoto ir para casa descansar. Guanhá escolta ele até o carro. Ele promete que vai acabar virando o fantasma dela. E ela diz, relaxe, eu não vou passar a vida esperando você. Essa doeu. F nos comentários pro soldado. Quando ele entra, ela dá um carinho de consolo nele, dizendo que Mestre Li ia fazer tudo para ajudar ele. Ele se despede com essa expressão. No seu expediente, Guanhá fazia algumas anotações sobre Yuan-zi, incluindo que ele era altamente lascivo e fácil de ser seduzido, diga-se de passagem. Ela pergunta a Wang Tai se tinha alguma chance de Yuan-zi sair ileso dessa. Wang diz que mesmo com os detalhes sobre o Túnel Yuling, ainda era muito difícil, mas como era uma missão de nível S, havia uma chance. Guanhá acha que não adiantaria de muita coisa. Itens só podem ser conseguidos de duas maneiras. Procurando no reino espiritual ou encontrando quem tem e matando para conseguir.
Seria até difícil, pois se alguém morresse no reino espiritual, o próprio reino reclamaria os itens de volta. Wan sugere que o garoto tinha uma má sorte da peste, mas na sua sala, Mestre Li estava conversando com o Centurião Fu, seu líder, sobre o que fazer. E conclui que não se abandonava um camarada. Chegando em casa, sua tia diz a Yuanzi que o primo dele estava lá. Ele diz para a velha preocupada que estava. Em seguida, vai até o primo, Xiao Yunji. A vovó disse que você estava me procurando. Ele diz que ouviu falar em Lei Bing, um amigo dele. O primo trabalhava numa agência de investigação. Como não era um caso normal, Yuanji disse que não iria poder ajudar muito. A prima deles chega sorridente com um creme anti-rugas. Yuanji disse que não ia precisar disso pra nada. Porém, não era o que sua avó achava, pois ele tinha 30 anos com cara de 40. Mas ele diz pra véia parar de encher o saco, porque ele tinha trabalho pra fazer. E estava trabalhando num caso de desaparecimento. O que houve? Yuanzi pergunta. O primo diz que 2 pessoas tinham desaparecido no túnel Yuling. Eles entraram e desapareceram. Apenas isso. Todo ano gente desaparece ali, a avó e a prima disseram. Mal elas sabiam que o lugar era mal assombrado. Yuanzi se pergunta se os que desapareceram sobreviveriam 3 horas que nem ele. Na capital, um velho estava relaxando no jardim. Seu empregado aparece, dizendo que Fu Qiniang tinha lhe enviado uma mensagem. Era sobre o Mestre Li, que pedia os conselhos dele. Ele diz que ninguém jamais ia conseguir limpar aquele túnel, e mandou dar os dados que precisasse para ele. Uma coisa importante era que a dificuldade do túnel Yuling só continuava a aumentar. Quer meu conselho? Abandone esse garoto. Ele está condenado, foi o que o velho disse. Uma missão nível S já era difícil, mas o túnel Yuling era o diabo. Eles chegaram a mandar homens que passaram meses treinando e mesmo assim, quando chegaram, eles se ferraram bonito. A desgraça foi tamanha que eles mal avançaram 2 estágios, ou seja, quando o nosso prota pisar lá de novo, ele vai estar no fundo do poço. O velho então manda seu mordomo avisar para reunir todos os cavaleiros errantes das trevas na capital. Ele tinha um grande anúncio para fazer. Yuanzi tentava descansar, mas não conseguia por causa da sua prima, que jogava um joguinho de terror. Preciso aprender os padrões do chefe. Jogo de terror não é fácil, ela diz. Yuanzi pensa no mundo espiritual de novo. Será que ele era como um jogo de videogame, que seguiria regras e padrões? Ele recebe uma ligação de Guanhá, que pede para ele ver o e-mail, pois o Mestre Li enviou-lhe dados sobre o túnel Yuling. Ele vai checar e diz, valeu, quando concluir a missão, o jantar é por minha conta. E em sua casa, essa gostosura de mulher apenas diz, eu vou esperar por esse jantar. Aos poucos, o soldado vai vencendo a batalha, e ela vai se deitar, desejando que desse certo a vitória dele. Olha só esse prêmio. Enfim, Yuanzi começa a estudar os arquivos. Ele começa vendo que alguém pegou a mesma missão que a sua, que foi no templo de Lady Sandal. Yuanzi estava suspeitando que essa mulher realmente existiu no passado, ou o reino espiritual a criou. Talvez esse espírito maligno era uma alma vingativa, condenada a vagar pela eternidade. O mais seguro era ficar dentro do salão com as velas acesas. A luz das velas bania o medo do coração de qualquer um. Ficar lá era seguro, mas era uma espada de 2 gumes, pois forçava o cavaleiro a avançar. Disso ele já sabia, mas o verdadeiro problema estava na ala leste, os sapatos dançantes que convidavam o cavaleiro para uma dança da morte. Eram muitas coisas no caminho. Como alguém poderia conseguir zerar as provas? Já frustrado, ele desliga o PC e começa a repassar tudo. E se eu fizer isso, e aquilo, ou se for por ali? Yuanzi pensa. Os cadáveres parecem que foram pisoteados até a morte pelos sapatos. E ele acabou pirando. Era uma coisa para assimilar. Quem iria culpá-lo? Ele estava para morrer mesmo. Mas falando de coisas mais interessantes, Guanhá estava relaxando naquele banho quente. Ele então liga para ela. Já acabou de ler? Ela pergunta. Ele diz que sim, mas que não tinha entendido o que era um item tipo regra. Ela explica que haviam 3 tipos de categoria de itens, o do tipo de custo e o do tipo regra. A terceira, ela não sabia por que seu nível era baixo. Para conseguir os do tipo regra, o macete era identificar o padrão e quebrar as regras. Os sapatos dançantes eram um bom exemplo. E mais, ele não poderia levar itens para dentro do reino, só as roupas e ele já estava de bom tamanho. Ela então deseja boa sorte a ele, e antes de desligar, ela diz com um sorriso que é pura apelação. Hoje é um dia de sorte para quem é de escorpião. Enfim, no dia D faltavam 5 minutos para Yuanzi voltar para o túnel Yuling. Ele se prepara e coloca para dentro umas pílulas. A estratégia dele era tentar enganar o reino espiritual levando dentro da boca. A interface aparece e ele é mandado sem discurso para a dimensão assombrada. Ele escapou uma vez na base da sorte. Mas será que o raio ia cair 2 vezes no mesmo lugar? É isso que vamos descobrir. Bum, ela teleporta dentro de um santuário. Em seguida ele cospe as pílulas. Parece que deu certo. Eram pílulas de êxtase que ele usaria contra a assombração dos sapatos dançantes. Yuanzi pensa que a melhor estratégia era tratar o reino espiritual como um jogo de videogame. E quando ele toca numa vela, recebe a mensagem sobre a vela que era da Lady Sandal.
É isso, é que nem um jogo, só tocar que recebo as informações, ele diz. Então ele decide ficar ali esperando, por enquanto, mesmo tendo trunfos, como as pílulas, ele não queria ir pra fora. Mas decide dar aquela olhadinha, não adianta ficar só esperando, uma hora ou outra a situação iria piorar. Já dizia o poeta, não adianta evitar o inevitável. Ele sai andando com paciência e chega no pátio principal do santuário. A névoa esverdeada, com cheiro de morte, estava pairando por todos os lugares. Era frio e horroroso. E lá no meio estava ela, lendária árvore banyan, símbolo para muitos, venerada pela maioria. Ele lembra do relato que dizia que ela era perigosa, mas dali ela não parecia nada menos que uma grande árvore. Mais pra frente, ele se depara com um poço, igualzinho ao da Samara. Yuan-zi deu uma olhada e vazou, e acabou pisando num osso, mas um cadáver estava a seus pés. Só que esqueletos não davam mais susto nele, então tava de boa. Era um esqueleto de uma mulher que morreu com a cabeça virada para trás. Quem será que fez isso? Ele se pergunta. Enquanto analisava o cadáver da mulher, uma voz sangrenta sussurrou seu nome. Yuan-zi se levantou e pegou o espelho de bronze em seu sobretudo, fazendo cara de mal. O espelho refletia uma imagem de algo se formando a partir da sombra pestilenta. E essa sombra assume a forma de uma assombração. Zhang Yongqing, vem aqui, meu querido. A garota assombrada disse. Vai tomar no meio do seu... Ai, sua desgraçada. Yuan-zi maluco grita, pois vocês sabem que o que esse prota tem de virgem, ele tem de medroso. Zhang Yongqing! Zhang Yongqing! Zhang Yongqing! Vem aqui, querido! A assombração começa a chamar o nome dele que nem louca. Yuan-zi correu com o coração na mão e caiu sem força nas pernas dentro do pátio posterior. Ele foi pro mesmo lugar que a pessoa que ele leu nos arquivos, e quando olhou, zero assombração. Ah, eu quero ir pra casa. Ele bufou já se arrependendo. Quando ele empurrou a porta do quarto, uma aura maligna saiu de dentro das frestas. Yuan-zi saltou pra trás, tomou coragem e pegou o cover. Não tinha nada lá, senão um depósito velho. Em cima da mesa tinha uma tigela. Yuan-zi ficou feliz, pois ouviu falar que por aí tem uma urina de criança que afastava as assombrações. Apesar de eu nunca ter namorado, mas acho que não sou mais uma criança, ele disse. Ele só larga a tigela e vai em direção à janela, lembrando de um ditado antigo. E com isso ele dá uma urinada no pano, deixando-o bem encharcado. E explorando melhor o santuário, Yuan-zi descobre um arsenal. Lá tinha de tudo, de alabardas até katanas. Lá ele também acha alguns corpos mortos. Eles estavam bem secos. Colocando a cabeça para pensar um pouco, ele vê que o corpo não tinha feridas fatais e nem ossos esmagados. No ombro havia 2 buracos, parecendo que foram feitos por presas. Será que sugaram sangue dele? O prota imagina. Só que, sentindo alguém atrás de si, ele se vira com tudo. Ele cata uma espada, dizendo que havia alguém no outro quarto. E chegando lá, havia apenas mais corpos secos e um objeto dourado na mão de um deles. Era na verdade um Vajra budista, um objeto de rituais. Yuan-zi imagina que era essa Vajra que estava na mão da estátua da deusa. Mas ao lado, as surpresas não paravam. Do caixão, uma mão pútrida abre a tampa. Acordem os mortos. Yuan-zi fica sem ação e a tampa do caixão cai, expulsando o seu residente que se recusava a aceitar a morte. Por outro lado, Yuan-zi decide que era hora de voltar a seu salão, mas só que ele parou para pensar demais. Seus olhos azuis contemplaram mais uma vez o motivo dos calafrios em sua espinha. A assombração perambulante veio para cima de si com um sussurro macabro e montou nas costas dele para não lhe dar paz. Yuan-zi só saiu correndo sem ter o que fazer. Porém, esse zumbi estava com algo diferente. Seus olhos vermelhos pareciam transcender a morte. Eu quero ir pra casa. Mamãe, papai! O prota já estava chorando com a assombração agorando na sua vida. A pancada da porta de um dos quartos se arrebentando e explode pelo pátio. Yuan-zi olha pra trás e vê mais mortos-vivos. Não era High School of the Dead, mas tinha zumbi à vontade. Ainda com a assombração em suas costas, ele encara o zumbi. Acreditem ou não, mas a criatura faz posição de corrida e arranca em direção a Yuan-zi. Qual parte dessa criatura está podre? Ele diz enquanto corre, mas é cercado pelo zumbi. Sem opções, o prota ataca, arremessando a sua lança, e pegou em cheio no peito. Yuan-zi ainda vai lá e enterra ainda mais a lança na criatura. Nesse momento, Yuan-zi nota que essa pessoa morreu com o coração arrancado. Esse zumbi era o mesmo cara que ele leu a respeito anteriormente. O seu rugido faz a lança quebrar, mas abre uma janela para Yuan-zi atacar com sua espada. Ele vai até as costas da criatura e desce a espada com força total. Yuan-zi sentiu um choque nas mãos, pois o corpo do zumbi era de ferro e a criatura aplica uma investida que atinge o prota em cheio. A pancada é tamanha que Yuan-zi não vê outra alternativa. Talismã da supressão de corpos. Ele grita. O talismã dourado brotou em sua mão em bom tempo, onde repeliu o zumbi instantaneamente, que manteve a distância. O espírito vingativo no ombro dele estava roubando sua energia, e só faltava agora a garota do poço aparecer. Yuan-zi brandiu o amuleto, mantendo o monstro longe, enquanto correu de volta para o salão principal. Ao chegar lá, o espírito aos poucos evaporou e o prota estava a salvo, mas sem forças.
Seu braço estava cortado, e como se fosse o bastante, as unhas do zumbi tinham veneno. Apesar disso, ele não se sentia tão assustado assim. É a vela que está me dando coragem, ele disse. Sentado, ele pensa no plano B, que era os sapatos dançantes. Havia uma chance de se sobressair contra eles, mas já com os zumbis, ele não possuía a habilidade para ir lá e grudar o talismã na testa do inimigo, mesmo com a vela enchendo seu coração de coragem. Mas era hora de agir. Reclamar é para os fracos. Yuan-zi pega suas pílulas de êxtase, sentindo-se estranhamente calmo mesmo estando envenenado. Ele sai para a esplanada do templo e chama: "Vamos lá, sapatinhos vermelhos!" Apenas um instante e escuta-se os estalinhos dos sapatos. Eles vêm sapateando como se tivessem um tango sangrento. Tec, tec. Eles param atrás da porta, bem no caminho para o salão. "Cortando minha rota de fuga, né?" Yuan-zi diz. "Então, vamos dançar? Um passo à frente", diz uma voz feminina doce que sai dos sapatos. Orando para que seu pai lhe abençoe, Yuan-zi se concentra e cria uma versão espectral de si para a maior batalha de Just Dance da história. E o espetáculo começa. Os sapatos começam a sapatear e fazem uma coreografia digna de um cabaré francês. Muita elegância misturada com bizarrice macabra e uma pisada forte no chão para encerrar. Sua vez, a voz doce fala. Com o hiperfoco ativado no talo, Yuan-zi observou bem os passos dos sapatinhos. Ele sabia bem o que fazer. E ele começa. Dedinho cruzado, ombro inclinado, carisma do rei do pop. Facilmente uma coreografia de um BTS da vida. E no final, uma saudação para abalar o coração do público. E lhe custou muito mais a integridade. Certas coisas na vida exigem que a gente dê até mesmo sangue. Sua habilidade da dança está tão horrível como sempre. Os sapatinhos disseram enquanto sumiram, evaporando como sangue fervente. E como para toda maldição tem uma bênção, Yuan-zi foi recompensado. Ele ganhou a admiração dos sapatos, mas como sua dança foi terrível, eles só iriam apreciar ele por meia hora. Com seu vigor lá embaixo, Yuan-zi engole as pílulas para repor as energias. "Ufa, sobrevivi", ele diz ofegando. Os sapatos agora eram seus aliados. Eles iriam ajudar a rastrear ou caçar. A ex-dona deles foi uma dama do reino ocidental e extremamente habilidosa na dança. Mas sua madrasta, a malvada, a invejou, aprisionando numa torre alta. A dama dançou, noite após noite, abaixo do luar frio e estrelado, até morrer. Os seus sapatos acabaram herdando sua vontade de dançar, e por toda a eternidade, eles estavam destinados a dançar. A interface mostra os modos de se usar os sapatos. O Yuan-zi podia mandar eles caçarem um alvo até que o alvo morresse, ou então ele mesmo podia usar para ganhar evasão e agilidade. O único problema é que se ficasse com eles nos pés por mais de 5 minutos, os sapatos iam grudar e só saíam cortando os pés fora. Apenas isso. Mas só o fato de os sapatos perseguirem um alvo eternamente já valia mais que tudo. A pena é que eles só iam estar disponíveis por meia hora. Tá de boa, meia hora é o suficiente, o prota diz. Ele calçou os sapatos, encaixaram perfeitamente, até que caiu bem nele. Quando volta até a sala, estava tudo lá. Onde o zumbi foi? Yuan-zi se pergunta. O zumbi ninja estava bem atrás dele, espreitando pela hora certa. Enquanto ele pensava, o monstro saltou pelas suas costas e já estava em cima quando Yu se virou. Porém, os sapatos deram a ele a agilidade necessária e ele desviou por muito pouco, caindo com estilo. O zumbi não desistiu e veio em zigue-zague, mas os sapatos cumpriram o que prometeram. A agilidade dele em desviar era implacável, até mesmo fazendo espacate que nem uma bailarina, apesar dele quase ter perdido a capacidade de fazer filhos. E como não só de desafios vive o jogador, Yuan-zi partiu para a ofensiva e acertou aquela voadora braba no zumbi. O monstro se desestabilizou e Yu aproveitou para usar o talismã, exatamente como ele tinha planejado, e fixou o selo na testa do monstro. Foi como desligar a chave de um carro. O monstro apagou imediatamente, apesar da dor nas partes baixas, mas os sapatos ajudaram sem sombra de dúvidas. Na verdade, fizeram todo o trabalho. E a próxima da lista era a garota do poço. Mas antes, o prota foi investigar o Vajra budista. A interface informa que aquela era a arma lendária, o Vajra mata-demônios. Ela era usada para banir as criaturas das sombras, e ainda uma habilidade especial. Ao colocar seu sangue na adaga, o usuário ganharia o poder do Deus do Sol, mas com um custo de sua vida. Era um preço alto a se pagar. Yuan-zi deduziu que o último usuário quis fazer isso com um zumbi, mas os sapatos quebraram seu braço e ele foi aniquilado. Enfim, ele possuía uma arma espiritual, e a assombração perambulante estava prestes a voltar. Yuan-zi aproveita o tempo para ir até o poço, só que só tinha água velha lá. Onde está ela? Eu claramente vi ela saindo daqui.
ele diz. Logo agora que ele tinha um presentinho para ela. Yuan-zi então decide voltar ao salão principal. Lá ele sente a dor do veneno que estava se espalhando. Olhando para a estátua da deusa, ele se pergunta o que estava faltando. Ele explorou todas as alas do santuário e não achou mais nada, exceto o salão principal. Obviamente, o Vajja que ele achou estava na estátua da deusa, e por isso ele estava colocando em sua mão, onde encaixou perfeitamente. Quando ele desce, uma passagem secreta é revelada na base da estátua. Yuan-zi procura de volta seu Vajja mata-demônios. Adiante estava a caverna, que segundo ele era o centro da montanha. Para enxergar lá dentro, ele poderia usar o poder do Deus do Sol no Vajja para iluminar. Mas só tinha um pequeno detalhe, ele precisava dar o saque para isso. Dane-se, não tenho escolha. Ele diz e enfia a adaga na perna. O sangue imediatamente ativa o poder espiritual do Vajja. Seus olhos lampejaram num brilho dourado, como um deus de verdade. Não era um Sharingan, mas ele ganhou a habilidade de enxergar através do escuro. E não parou por aí, os efeitos do veneno haviam desaparecido, só a dor na perna que ficou, para lembrar a ele que nada na vida é de graça. Enfim, ele partiu com seus olhos brilhando que nem o sol. Passando pelos corredores, ele viu que aquelas passagens foram escavadas, não eram naturais. Num portal vermelho adiante, uma voz chamava por socorro, gritava por socorro. E quando atravessa, se depara com a árvore negra macabra. Uma névoa sangrenta e atroz envolvia a árvore, onde cabeças macabras soltavam um choro aterrorizante. Salve-me! Ajude-me! Os corpos fundidos clamavam em grande dor e lamento. Suas lágrimas desciam misturadas com um desespero infernal. Em gritos de dor, eles foram puxados para dentro da árvore. Todos eles. E uma voz assombrosa disse que Yuan-zi foi o primeiro humano que apareceu ali em anos. E depois disso, todas as faces estavam cravadas dentro da árvore. Quem é você? O prota perguntou. Eu sou apenas uma árvore, disse a árvore macabra. Foi você que matou os discípulos do templo? Yuan-zi perguntou. Foi a deusa da montanha dos 3 caminhos. A árvore disse. A mesma deusa do santuário. Yuan-zi pergunta por que uma deusa como ela mataria seus próprios discípulos. A árvore diz que a deusa caiu no caminho da imoralidade e do demônio na época em que o Dharma começou a cair. Ela se aprisionou num caixão de pedra e usou a árvore Banyan para absorver a força Yin das almas. Ela queria preservar a carne. Por ter sido um errante das sombras no passado, ela possuía essa habilidade de devorar almas para se fortalecer. A árvore Banyan absorveu almas demais e por isso acabou herdando os sentimentos humanos. Sou eu sou a árvore Banyan, a árvore da punição diz. Muitas pessoas morreram aqui, e eu esperei tanto tempo para alguém forte aparecer para acabar com ela. A árvore ainda diz, mostrando o caixão cor de sangue onde a deusa estava. Yuan-zi se vê entre a cruz e a espada. Abra o caixão, crave a adaga no coração dela e tudo acabará, a árvore diz. Ela explica que dentro do Vajja tinha metade da alma Yang da deusa. No momento em que ele matasse a deusa, o resto da aura Yang dela seria passada para Vajja. Ela morreria e Yuan-zi estaria livre para ir embora. Mas Yuan-zi estava hesitando. Não queria avançar. Antes de fazer, se ia fazer, ele pergunta se a árvore era a cuidadora do templo. Ela diz que o cuidador do templo foi o primeiro a ser enganado pela deusa. Ela usou ele para matar pessoas. Não acredita em mim? Abra o caixão e veja você mesmo. A árvore disse que dentro do caixão estava o corpo dele. Então abre para mim. Yuan-zi diz. Eu sou apenas uma árvore, Banyan diz. Mas pelo olhar de Yuan-zi, ele já estava com aquela velha desconfiança. Para ganhar mais a confiança do prota, a árvore da punição dá um resumo da história do desaparecimento da deusa. Só que Yuan-zi se lembrou do aviso do zumbi. Não confie no mestre. Ele diz que entendeu o porquê do cuidador ter matado os discípulos da deusa, e Banyan diz em resposta, eu sei que você está suspeitando de algo, mas eu nunca quis machucar você. Mas Yuan-zi sabia que um dos poderes de Banyan era causar ilusões, como a da garota do poço, por exemplo. Foi tudo uma ilusão, mas agora, com os poderes do Vajja mata-demônios, Yuan-zi conseguia ver através da ilusão e da mentira. Sua desgraçada, você atrai as pessoas com este papo furado e depois mata elas? Acha que eu não sei? Mas e que tal, se eu te matar primeiro? É o que Yuan-zi diz e depois crava a Vajja no tronco do Banyan. O poder do sol explode lâmina. Sua peste, já que você se recusou, então vem aqui, Banyan grita. Ela ataca Yuan-zi com os galhos. Os sapatos fazem seu trabalho e ele desvia. Banyan continua atacando com força e os desvios de Yuan-zi são precisos. Era como se ele estivesse dançando. Uma linda coreografia de batalha. Os sapatos vermelhos lendários provam todo o seu poder e glória. E foi num desses desvios que Yuan-zi achou uma brecha. Era agora ou nunca. Ele acumulou poder nos pés e, bum, saltou do chão como um foguete. Ele voou, segurando o Vajja com força. Com o poder de um deus, ele empalou a árvore Banyan sem miséria. O fogo ardente subiu em gritos. A árvore maligna começou a ser consumida. Yuan-zi rasgou os galhos com um só golpe e brandiu o Vajja para seu golpe final. O prota cravou a adaga no meio da testa de Banyan, com mais poder que antes. O rebento de luz foi como um sol explodindo no auge da sua fúria. Os gritos macabros de Banyan ecoaram enquanto ela ia consumindo pelas chamas.
E Yuan Zi não pôde deixar de farmar aura. Admitam, por esta ninguém esperava. Foi foda, não foi? Deixem nos comentários. Remover sapatos dançantes. Ele disse e os sapatos desapareceram. Ele quase excedeu o limite de uso, e pra sorte dele, parecia que a luta tinha acabado. A interface brotou na tela, dando suas recompensas. Ele acabou de se tornar inicialmente um cavaleiro errante das trevas. Era oficial. O VAD ainda era seu, assim como os sapatinhos. Consegui, eu consegui, ele grita de alegria. Um reino que ninguém mais conseguiu conquistar foi conquistado hoje por um garoto que deu seu sangue. Essa foi de arrepiar. Yuan Zi sentou e esperou para voltar para casa. Suas feridas foram saradas e as dores levadas embora. Ele saltou com uma sensação maravilhosa. Só que não era bem ele e sim o espírito dele. Mas não, foi alarme falso. Já ouviram por aí que quando estamos felizes é como se a gente fosse voar? Foi bem isso. As interfaces mostram que ele agora era nível 1 e havia ganhado várias habilidades. Apesar de estar tudo bem agora, mas ainda estava restando uma dúvida. O caixão estava vazio, tinha tempo sobrando e o Prota estava curioso. Só para garantir, ele invoca os sapatinhos de novo. Se aproximando do caixão, ele quebra os galhos e quando abre a tampa, o ar de seus pulmões é roubado. Dentro do caixão, a belíssima deusa dos 3 caminhos descansava como se estivesse dormindo. Uma beleza inigualável, não ironicamente, digna de uma deusa. Por isso ele pensa se a árvore banyan tinha falado a verdade, mas enfim, talvez isso não fosse tão importante assim. Afinal, ele violou o túmulo de uma deusa, e fica tremendo mais que vara verde de medo. Ai meu Deus, ai meu Deus! Ele tremia. Ele volta para a tampa do caixão outra vez, mas percebe que dentro da boca da deusa havia algo. Ele engole em seco antes de meter a mão na defunta. Era um cristal de alma, que continha imensa energia espiritual. A interface diz que a pílula foi purificada pela deusa e podia ser consumida. Yuan Zi não pensa 2 vezes e passa a pílula para dentro. O moleque literalmente transcendeu e quase virou um Watchman. Ele sentiu o poder fluir por si. Eu posso dar conta de 10 deles. Pode vir. Yuan Zi diz. Ele estava muito poderoso, de fato. Se recompondo, ele faz uma reverência e agradece a deusa das 3 caminhos, fechando seu caixão. A contagem regressiva para ele voltar para casa começa. Era só esperar. Só que o roteiro hoje tá sem freio. É reviravolta por minuto. Quando ele dá as costas, uma mão sai do caixão. Sim, era ela. Um argilado sombrio envolve o lugar e a deusa desperta dos mortos. Ela só moveu os olhos olhando para ele e Yuan Zi congelou. Ao receber um sorriso de uma deusa, Yuan Zi se desesperou. Quando faltava 5 segundos para ele voltar, ela disse: "Eu vou te encontrar." E 3, 2, 1... Tudo ficou preto. Yuan Zi viajou entre as dimensões e em instantes estava em seu quarto, sentado na sua cama. Ele não consegue tirar a deusa da cabeça. Isso até os sapatinhos começarem a sapatear e ele dizer: "Sai, sai!" Na sala, sua prima perguntou por que ele fechou a porta do quarto. Ela chamou ele pra caramba e nada dele responder. Mas Yuan Zi só abraça sua prima de respeito. Se é que você me entende, respeito. Pois é, ele abraçou bem no meio, dizendo que sentiu sua falta, e dá uns beliscões nela. Na Sociedade dos 5 Elementos, Mestre Li pergunta a Guanyu se Yuan Zi já havia dado uma resposta. Ela diz que ligou para ele 6 vezes e nada, e que tudo era possível, só tinha que esperar. Não como se isso fosse funcionar, Wang diz. E diz ainda: as probabilidades de Yuan Zi no túnel são quase 0, e... para de ficar jogando praga. Eles interrompem, gritando. Guanyu estava doidinha para que ele sobrevivesse e iam virar colegas de trabalho, mas se não tivessem notícias no fim do dia, não havia mais esperança. Mestre apenas pede para ele informar ela em caso de novas notícias. Só que o telefone começou a tocar. Era Yuan Zi. Guanyu fica doidinha e Mestre Li manda ela colocar no viva voz. Cavaleiro primordial? Ela diz com uma voz doce. Guanyu, eu completei o desafio, Yuan Zi diz. E deixa seus agora colegas de queixo caído quando diz que fez isso fora do templo, ainda por cima. É um milagre, a gente ali começa a comemorar. Foi uma grande conquista porque nenhum cavaleiro que existia conseguiu a façanha. E agora, com o guia em mãos, novos cavaleiros errantes poderiam ser formados. Possivelmente até um conselho da aliança iria ser formado com todos os líderes. Como você fez isso? Guanyu perguntou impressionada. Cheio de marra, ele diz que quem tem pernas para andar consegue correr. E pede para que ele apareça imediatamente. O agente Wang reconhece que Yuan Zi realmente não era um cara normal. Você escolheu um monstro, chefe. Ele diz no bom sentido. Um monstro chamado Gênio, lhe diz. No seu escritório, ele serve para o Centurião, seu chefe. Mal mandou a mensagem e o telefone tocou. Espero que você se explique, Li Dongzi. O Centurião diz. Li explica que Senkao acabou de falar com o moleque e que não tinha um guia ainda porque o garoto estava compilando as informações. O Centurião diz que foi uma grata surpresa e que Yuan Zi seria uma grande aquisição para a guilda deles. E mais, Mestre Li ia ser indicado para o Conselho Superior. Ele pede apenas para que guardasse segredo, pois a outra guilda, o séquito de Tai, haviam deixado eles quase sem cavaleiros. Centurião Fu diz que não devem se preocupar, pois o séquito não ia querer mais um cavaleiro errante e pediu para Li adicionar mais dinheiro. Como assim? Li pergunta.
Fu diz que dinheiro apenas acelera as coisas. Ele não queria comprar ninguém. E pediu para Yuanzi montar um tutorial o quanto antes. No chat da empresa, ninguém estava botando fé que Yuanzi ia conseguir. Mal eles sabiam da bomba. E quando ele manda a mensagem falando da vitória de Yuanzi, todo mundo vai à loucura. Ficou pior que o chat do Luan Gameplay. Até o chefe do sec do Tai ficou rabugento, pois nem eles, que eram os mais, conseguiram. No final da torre, Yuanzi chegou na firma alegre. Ora, mas não é que o cachorrinho acabou virando um lobo? Guanhá diz e chama ele para dar um abraço como recompensa. Vem cá, gatinho, eu vou apertar você bem forte, ela disse. Mas Yuanzi cometeu a blasfêmia de recusar. Acho que ele estava com medo de algo lá embaixo que não queria que ela sentisse. Teorias. A cremosa apenas ri e eles vão para a sala de Li. Lá, mestre Li diz: eu tava preocupado que alguém fosse te sequestrar no caminho até aqui, meu cavaleiro errante. A fama do garoto estava feita. Ele pede uma Coca-Cola e Guanhá se encarregou de resolver isso. Enquanto servia o vinho, mestre lhe disse que ia querer que Yuanzi escrevesse um relatório completo, mas antes queria saber se algo útil foi encontrado na montanha de Deusa. Wang chegou e se ofereceu para ajudar. Uma hora depois, Yuanzi relatou como foi sua experiência, mas não disse nada sobre os sapatinhos e a recompensa exclusiva da deusa. Mestre Li elogiou o Vajra mata-demônios dele, dizendo que cada recompensa no reino espiritual era única. Por ele ter experimentado a árvore Banyan, a dificuldade daquela dungeon ia cair drasticamente. Guanhá diz que a dificuldade sobe a cada vez que alguém morre no lugar. Um tutorial era apenas referência, os detalhes dependiam da corrida. Wang Tai disse que a dificuldade não ia diminuir porque os sapatinhos estavam lá ainda. Só que mal ele sabia que os sapatinhos agora eram de Yuanzi. Por isso ele pergunta: essas recompensas que você disse não são de um rank S? Você não tá escondendo mais alguma coisa? Yuanzi só pediu para ele ir com calma. Pensando bem, tinha um caixão de pedra na árvore. Ele diz. Finalmente ele conta sobre a deusa dos três caminhos que despertou de sua latência. Como é que é? Mestre Li fica inquieto. Anda pra lá, anda pra cá, mas a deusa iria subir o nível da dungeon ou criar uma nova. Yuanzi diz que a deusa múmia sorriu pra ele, e a ideia dela vir lhe assombrar estava deixando ele maluquinho. Daí Guanhá perguntou: ela é muito bonita? Yuanzi respondeu: mais bonita que você. E Wang Tai também disse: e muito valiosa para pesquisas. Guanhá ficou um pouco incomodada. Por que vocês não vão pra casa do caralho, hein? Ela diz. Na sua casa, longe dali, o ancião Sun recebe a notícia. Ele ficou impressionado e disse para ninguém vazar essa informação. Mas seu mordomo disse que era tarde demais. Embora eles já tivessem até um relato da aventura, mas nem de longe essa era a maior bomba. Meu senhor, o errante ancestral do dia voltou dos mortos, o mordomo disse. O velho Sun ordenou imediatamente uma reunião de emergência. Na associação, Yuanzi lia informações sobre uma marca especial dos cavaleiros que era uma marca da lua, a mesma marca que ele tinha em sua testa, e decidiu guardar isso para si. Ele perguntou a Guanhá sobre Templo da Deusa, pois pesquisou e descobriu que ele realmente existia. Ela diz que é um mix de ilusão e realidade, como um espelho. Ele ficou aliviado. Fique onde você tá, deusa esquisitona, ele disse. Ah, já tá com medo? Você não disse que ela era mais bonita que eu? Ela disse. Mestre Li chegou e a chamou, pois um guarda dos Tigres Brancos tinha sido morto. E o Yuanzi foi dispensado do serviço essa tarde. Um dos líderes da guilda apareceu na reunião que estava havendo, avaliando a queda de sua maior ameaça, e que sabia com que a marca da lua havia passado para outra pessoa, o nosso prota. E por falar nele, chegando na escola, Yuanzi cumprimentava seus colegas. Eles estavam falando que a bonitinha da turma deles, a Shu Ying, estava saindo com algum sugar daddy que estava bancando ela. Enquanto sai, Yuanzi nem se impressiona. Até a bonitinha da turma se corrompeu. Ah, que sociedade decadente. Que país é esse? É o que o prota diz. E essa história vai ficando por aqui. Se você quer ver mais, então deixe logo seu like e comente pedindo pela parte 2. Verifique se você já está inscrito no canal e se já estiver, considere se tornar um membro que é bem baratinho e nos ajuda bastante. Enquanto aguarda pelo próximo vídeo, assista o que está na sua tela, que também está muito bom, e entre em nosso servidor do Discord para ver o nome da obra, conversar com a gente, participar de sorteios e muito mais. Dito isso, eu vou ficando por aqui, e é claro que eu te vejo no próximo vídeo.